Oi gente, que alegria é poder estar com vocês hoje de novo. Hoje no vídeo a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o amanhã, né? Tem muita coisa acontecendo, né? Se não bastasse o Covid, ainda temos aí um período de isolamento maior em São Paulo agora, né? Que o Dória decretou. Temos aí a saída do Mandetta. Isso tudo vai gerando dentro da gente um sentimento de dúvida, de incerteza. E o que isso traz? Medo. Traz insegurança, traz raiva, todas as emoções vêm à tona. Eu tenho tido muitas conversas lindas nesse período aí, com várias pessoas, amigos, colegas, pessoas que entraram na minha vida agora, pessoas que já estão na minha vida há bastante tempo. E nessas conversas, uma delas com uma amiga muito querida, que estava preocupada com esse amanhã, como ia ser o amanhã, a gente foi engraçado assim, porque falando pra ela parece que eu falei pra mim e fez muito sentido assim. Eu realmente acredito que nós seres humanos adoramos uma mudança. Sei que existem aí vários estudos relacionados à curva do luto, que relaciona com a mudança também, que a gente passa pela negação, pela raiva, né, pela barganha, mas a gente não acorda todo dia de manhã falando, ai, que amanhã ou que meu dia hoje seja igual ao de ontem e igual ao de sempre. Eu tenho certeza que todos nós levantamos todo dia de manhã falando que esse dia seja incrível, que eu faça desse dia incrível, que o universo me dê um dia incrível. E a gente vai fazer um dia novo, né? Então, pensando nisso, eu realmente tenho uma certeza dentro de mim de que o amanhã que vai surgir, que o novo planeta que vai surgir, a nova humanidade que vai surgir, só pode ser maravilhosa. E o que eu tenho refletido muito também é sobre como fazer esse novo planeta, né? O que cabe a nós, o que nós podemos fazer enquanto indivíduos para repensar esse novo planeta. Eu acho que o primeiro ponto passa muito por refletirmos qual que é o impacto da nossa humanidade no planeta, né? O que a minha existência contribui ou não contribui para o que eu quero desse novo planeta. A Eliane Brum escreveu um artigo bem legal semana passada, se não me engano, falando um pouco sobre isso e com algumas perguntas para a gente de fato refletir no dia a dia. Acho que a primeira pergunta que eu me fiz depois que eu comecei a entrar em contato com esse tema do amanhã foi, poxa, o que é esse novo planeta? O que eu quero que seja esse novo planeta? Que sonho que eu quero ter? Que sonho que eu tenho desse novo planeta? E assim, para mim, nesse meu exercício, ficou muito claro que eu quero um planeta mais limpo. Nossa, que alegria ver Veneza limpa, que alegria ver os animais tomando conta das cidades que os humanos estão em isolamento, né? Que alegria ver o céu mais puro, que alegria o pôr do sol em São Paulo. É isso que eu quero, né? E desde há 2 anos eu tenho repensado muito de que forma eu contribuo para que isso aconteça. Então, exemplo, né? Eu tenho tentado consumir sempre de uma maneira mais consciente. Então eu compro do pequeno, compro orgânico, compro menos, porque querendo ou não ainda hoje é um pouco mais caro, né, para experienciar esses produtos. Então eu acabo comprando menos, diminuo o meu impacto de consumo. Outra coisa, eu gosto muito de cozinhar e esse período me fez refletir muito sobre isso, né? Como honrar o alimento. O livro da Gisele Bündchen, ela fala muito desse processo de honrar a fonte de vida, a fonte de alimento, né? Então, por que não começar a ter uma hortinha em casa? Gente, pra mim, isso, meu marido vai até falar que é o maior sacrifício do mundo eu ter uma hortinha em casa. Eu esqueço de regar as plantinhas. Às vezes, colocando uma outra motivação nessa ação, já traz um outro significado. Pra mim não vai ser mais uma obrigação ir lá regar as plantinhas, mas é honrar essa minha fonte de vida. E aí, pensando em tudo isso, no novo amanhã, e o que eu posso fazer, eu mesma posso fazer para contribuir isso, com tudo isso, me veio a palavra sacrifício, né? Acho que essa Páscoa para mim me tocou muito, foi muito simbólico a gente viver tudo isso perante a Páscoa, independente da religião. Eu também não entendo muito, eu sou mais uma pessoa que vibra pelo amor do que tem uma religião específica, mas por que o sacrifício, né? E por que a Páscoa? Acho que tem ali uma imagem de sacrifício muito grande, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, para eu ter esse novo planeta eu vou ter que sacrificar, eu vou ter que abrir mão de coisas que talvez não façam mais sentido, ou para eu conseguir esse novo planeta mais limpo eu preciso sacrificar algumas coisas nesse processo, né? E então o sacrifício para mim veio de uma outra forma essas semanas também, veio um lugar de leveza, de se liberar do que não faz mais sentido.
É muito linda tudo isso, todo esse processo de olhar para o sacrifício de outra forma. E aí, conversando com uma outra amiga, ela me disse que para Jung, esse processo, o sacrifício, ele apoia o nosso processo de individuação. E o que é isso? É a gente cada vez mais conectar e viver o nosso consciente e inconsciente, a gente unir essas duas partes dentro de nós mesmos. Então, querendo ou não, para a gente ter esse novo planeta, precisa começar com a gente. E a gente precisa começar a viver de maneira diferente. E pra mim, esse processo de sacrifício também fica leve, porque se a gente parar pra pensar, e acho que nesse período de isolamento a gente está conseguindo ver muito isso, somos seres de bondade, nascemos de luz, somos luz, né? E esse momento a gente está vendo tantos atos de bondade que eu acho que a gente está conseguindo de novo relembrar que a gente é isso, a gente é basicamente bondade. Então, nesse momento de repensar o mundo, repensar a partir desse olhar. Repensar com esse olhar ético e entendendo aqui a ética numa perspectiva que nem Mathieu Ricard, que é um grande monge aí, um grande estudioso, fala, da ética como sendo eu ter ações que condizam com o meu bem-estar e o bem-estar do outro. Ou seja, com paixão pura, né? Então, eu tenho pensado muito nisso, de que forma trazer essa bondade básica que eu sou, para construir junto com o mundo, para ajudar esse novo planeta, para construir esse planeta, e esse é o momento. Eu brinco com um time que eu atendo, que são maravilhosos, que eles têm uma metáfora ótima, que eles falam o seguinte, que a gente tem uma tendência a agir como cacto. Então, o que é o cacto? O cacto é aquela planta que, graças à sua formação e graças à forma como ele é feito, ele sobrevive com poucos recursos, ele sobrevive com pouca água, num ambiente árido, né? Eu acho que nesse momento de introspecção, que a gente está sendo forçado a parar e se relacionar com esse humano, com essa bondade, com essa compaixão e também com as partes que a gente não gosta muito, mas tá aqui, tá tudo em nós, nesse momento a gente está num momento de abundância. Então não adianta mais a gente ser cacto, porque a gente tem tudo nas nossas mãos. A gente tem tempo, a gente tem chance de ressignificar nossas ações, a gente tem amor, a gente tem um olhar novo, a gente está tudo em abundância. Então é o momento da gente se transformar. Transformar em uma árvore que gere frutos, gere flores, né? Que gere essa luz que o planeta precisa. Então eu queria que vocês começassem a refletir e depois pudessem até colocar aqui nos comentários o que vocês estão fazendo, né? O que vocês estão fazendo para construir esse novo planeta? O que vocês entendem que vocês querem para esse novo planeta? E como vocês podem individualmente contribuir para isso? Bom, eu fico muito feliz e honrada de estar tendo essa conversa com vocês e espero falar com vocês mais em breve. Muito obrigada. Tchau, tchau.